Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscreva no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixe de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. Confronto de grãos na Polônia, a influência da União Europeia e preocupações com exportações ucranianas. Tópico número 2. Esforços de última hora e a pressão da Ucrânia para suspender restrições de grãos antes do prazo da Comissão Europeia. Tópico número 3. Proposta de mecanismo da UE, como um parlamentar romeno visa simplificar importações de grãos ucranianos. Tópico número 1. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, usou as redes sociais para anunciar que a Polônia não retomará as importações de grãos ucranianos, independentemente da decisão da União Europeia, UE, sobre as restrições de importação em vigor. Essas restrições da UE, que se aplicam a produtos agrícolas ucranianos específicos, como trigo, milho, couve e sementes de girassol, estão programadas para vigorar até 15 de setembro. No entanto, a prorrogação ou modificação dessas restrições ainda é incerta. A declaração de Morawiecki, publicada na terça-feira, expressa a posição firme da Polônia: a Polônia não permitirá que grãos ucranianos nos inundem. Independentemente da decisão dos funcionários de Bruxelas, não abriremos nossas fronteiras. Ele destacou a história da Polônia em ajudar refugiados ucranianos nos primeiros dias da invasão russa, destacando a disposição da nação em ajudar seus vizinhos. Em uma reunião do governo no mesmo dia, foi decidido que se a UE não prorrogar o embargo parcial sobre produtos agroalimentares ucranianos, a Polônia reintroduzirá medidas unilaterais destinadas a proteger seu mercado interno de alimentos, que foram inicialmente impostas em abril. Vale ressaltar que o anúncio de Morawiecki coincide com as eleições próximas, onde seu partido conservador Lei e Justiça, PiS, busca garantir um terceiro mandato consecutivo no governo. Pesquisas recentes indicam que o PiS desfruta de uma média de cerca de 35% de apoio, de acordo com o Instituto Ipsos para OKO.press e Toca FM. O partido PiS disputa os votos de agricultores e residentes rurais com a oposição Coligação Cívica, CO, liderada pelo ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que recentemente se aliou ao movimento Partido de Agricultores Agro-Unia. A posição da Polônia em relação à retomada das importações de produtos ucranianos teve repercussões em seu relacionamento com Kiev. Relatórios sugerem que o governo ucraniano proibiu seus parlamentares de visitarem a Polônia, com algumas exceções, até 15 de setembro. Em contraste, Michał Kolodziejczak, chefe do Agro-Unia e figura proeminente na coligação cívica, viajou para Estrasburgo na terça-feira para discutir os potenciais efeitos adversos das importações de grãos ucranianos sobre a produção local polonesa com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Além disso, houve relatos sugerindo que Kolodziejczak poderia se encontrar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conforme relatado pela rádio RMF-FM. O comissário de Agricultura da UE, Janusz Wojciechowski, expressou a crença de que a proibição de importações de produtos agrícolas selecionados da Ucrânia deve ser prorrogada e que apoio deve ser oferecido à Ucrânia na diversificação de seu trânsito agroalimentar. Diante desses desenvolvimentos, é essencial avaliar a situação de forma objetiva, levando em consideração diversas perspectivas e potenciais consequências. A perspectiva polonesa. A posição da Polônia em relação às importações de grãos ucranianos pode ser vista como uma medida para salvaguardar seu mercado interno de alimentos. A decisão do governo reflete preocupações com possíveis interrupções no setor agrícola polonês devido ao influxo de produtos ucranianos. A decisão também está alinhada com a agenda política do partido governista PiS, que inclui atrair eleitores rurais. As eleições próximas provavelmente influenciam o momento e a assertividade dessa posição. A perspectiva ucraniana. A Ucrânia, por sua vez, busca exportar seus produtos agrícolas para mercados internacionais, incluindo a UE.
Os agricultores ucranianos dependem dessas exportações para sua subsistência, e o acesso ao mercado da UE é vital para sua sustentabilidade econômica. As restrições em curso pela Polônia, independentemente da decisão da UE, podem ter efeitos prejudiciais no setor agrícola ucraniano. O papel da UE. A União Europeia desempenha um papel fundamental nessa situação, estabelecendo regras e regulamentações para importações agrícolas. A UE deve ponderar os interesses de seus Estados-membros, incluindo a Polônia, ao considerar seu compromisso de promover relacionamentos econômicos com países vizinhos, como a Ucrânia. Encontrar um equilíbrio entre a proteção de mercados internos e o apoio a parceiros comerciais internacionais é uma tarefa desafiadora para os formuladores de políticas da UE. O impacto nas relações bilaterais. A discordância sobre as importações de grãos tensionou as relações entre Polônia e Ucrânia. Tensões diplomáticas, como a proibição de visitas de parlamentares ucranianos à Polônia, refletem as consequências dessa disputa. Ambos os países precisam encontrar uma maneira construtiva de abordar suas diferenças e preservar seu relacionamento bilateral mais amplo. Considerações econômicas. As implicações econômicas dessa situação são multifacetadas. O setor agrícola doméstico da Polônia pode se beneficiar das restrições, protegendo seus produtores da potencial concorrência. Por outro lado, os agricultores ucranianos podem sofrer perdas econômicas devido ao acesso limitado ao mercado polonês. Além disso, a decisão da UE terá repercussões em seus relacionamentos comerciais e em sua reputação como parceiro comercial. Preocupações ambientais e de sustentabilidade. Outro aspecto a ser considerado é o impacto ambiental dessas decisões. A agricultura sustentável é uma preocupação global, e as práticas comerciais devem estar alinhadas a princípios ambientalmente responsáveis. Avaliar o impacto ambiental das importações de grãos da Ucrânia e seus potenciais efeitos nas práticas agrícolas polonesas é crucial. Em conclusão, a questão das importações de grãos ucranianos para a Polônia é complexa e multifacetada, envolvendo considerações políticas, econômicas, diplomáticas e ambientais. À medida que navegamos por essa situação, é essencial manter uma perspectiva equilibrada e considerar os interesses e perspectivas de todas as partes envolvidas. Quais são suas opiniões sobre esse assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 2. Esforços de última hora e a tentativa da Ucrânia de suspender restrições de grãos antes do prazo da Comissão Europeia. À medida que se aproxima o prazo para o fim da proibição das importações de grãos ucranianos em 5 países do leste da União Europeia, UE, a Ucrânia fez um apelo de última hora à Comissão Europeia. Essa medida vem em resposta à Polônia e outras nações da UE ameaçando adotar medidas unilaterais. A proibição, prevista para expirar em 15 de setembro, fez com que a Ucrânia pedisse à Comissão Europeia que cumprisse sua promessa de suspender todas as restrições às exportações agrícolas ucranianas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, emitiu uma declaração em 14 de setembro, expressando a expectativa do país de que a Comissão Europeia honrasse seu compromisso. Kuleba enfatizou que qualquer continuação da proibição seria inaceitável, pois poderia minar a integridade do mercado único, o acordo de associação Ucrânia-UE, e corroer a confiança nos compromissos da UE. A dependência da Ucrânia em rotas alternativas de exportação da UE, chamadas de rotas de solidariedade, tem aumentado desde que a Rússia encerrou um acordo de 1 ano em julho. Esse acordo permitia que grãos ucranianos fossem transportados com segurança pelos portos russos do Mar Negro. Consequentemente, agricultores em países vizinhos da UE, incluindo Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e Eslováquia, enfrentaram maior concorrência e gargalos no mercado. Em maio, a Comissão Europeia implementou medidas preventivas temporárias para proibir a venda de grãos ucranianos aos 5 países do leste europeu, enquanto permitia o trânsito para mercados não pertencentes à UE, especialmente na África. Essas medidas estão programadas para expirar em 15 de setembro, embora nenhuma decisão formal tenha sido tomada. Enquanto isso,
Os Estados-membros da UE que fazem fronteira com a Ucrânia ameaçaram adotar medidas drásticas se a Comissão Europeia não renovar sua proibição temporária a produtos agrícolas ucranianos. A Polônia, aliada da Ucrânia, foi a primeira a instituir uma proibição devido a protestos de agricultores por causa de um excesso de grãos, que havia deprimido os preços, uma preocupação política significativa antes de uma eleição em outubro. Se a Polônia estender sua proibição nacional além do prazo, a Comissão Europeia pode precisar tomar medidas legais contra violações do mercado único da UE, como afirmou Igor Zovkva, assessor do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zovkva enfatizou que quaisquer restrições unilaterais por parte da Polônia constituiriam uma violação do acordo de associação, infringiriam os princípios de um mercado livre e contrariariam os princípios fundamentais do livre comércio. Ele instou a Comissão Europeia a tomar uma decisão equilibrada e baseada em evidências, livre de considerações emocionais, políticas ou eleitorais. Zovkva também mencionou que a Ucrânia protegeria seus interesses usando todos os meios legais disponíveis, inclusive no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, se as leis da UE e os princípios de livre mercado fossem violados pela Polônia. Disputa política na Polônia. Por outro lado, a Polônia está envolvida em um conflito político sobre qual abordagem apoiaria melhor seus agricultores, manter o embargo ao trigo ucraniano ou abrir suas fronteiras. Independentemente da decisão da UE, Varsóvia não pretende abrir suas fronteiras em setembro, especialmente para o trigo ucraniano. Em junho, a UE declarou que a proibição de importações seria encerrada até meados de setembro. No entanto, em julho, a Polônia apresentou um pedido de prorrogação da proibição até o final do ano, afirmando que manteria o embargo independentemente da decisão da Comissão Europeia até que as questões agrícolas entre a Polônia e a Ucrânia fossem resolvidas. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, afirmou mais cedo na semana que, se a Comissão Europeia não estender a proibição de importação de grãos da Ucrânia após 15 de setembro, a Polônia implementará uma proibição nacional. Morawiecki enfatizou que a proibição permanecerá em vigor até que as questões agrícolas entre a Polônia e a Ucrânia sejam resolvidas. Alguns diplomatas da UE expressaram a crença de que a decisão de estender as restrições de importação tem mais base política do que econômica, especialmente à medida que as eleições de meados de outubro se aproximam na Polônia. Tanto o governo polonês quanto a oposição têm defendido a prorrogação do embargo, com alguns defendendo medidas ainda mais rigorosas. Em uma carta conjunta, Donald Tusk, líder da plataforma cívica, PO, EPP, e Michał Kolodziejczak, líder do Agronia, um movimento político agrário socialista de esquerda na Polônia, pediram a prorrogação das proibições atuais por até um ano. Eles também propuseram incluir produtos lácteos, ovos, frango, mel, legumes e frutas macias da Ucrânia no embargo. No entanto, de acordo com avaliações da Comissão Europeia, até o momento não houve justificativa para uma expansão tão significativa do embargo. É provável que esse debate em curso continue até que as eleições sejam concluídas, sem garantia de que a posição de Varsóvia mudará significativamente, uma vez que se espera que o novo governo cumpra suas promessas eleitorais, de acordo com um diplomata da UE. A questão em questão levanta várias questões sobre o equilíbrio entre interesses econômicos, considerações políticas e acordos internacionais. Conforme essa situação se desenrola, é importante considerar as diversas perspectivas e implicações. Quais são seus pensamentos sobre esse assunto? Fique à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 3. Proposta de mecanismo da UE, como o MEP romeno visa agilizar as importações de grãos ucranianos. O MEP romeno Vítor Negrescu apresentou uma proposta sugerindo o estabelecimento de um mecanismo de trânsito da União Europeia, UE, para a importação de grãos ucranianos. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Marcel Ciolacu instruiu seu ministro da Agricultura, Florin Barbu, a fazer os preparativos para a próxima decisão da Comissão Europeia sobre as importações de grãos da Ucrânia. O primeiro-ministro Ciolacu enfatizou a importância de criar um mecanismo para oferecer compensação aos agricultores romenos por eventuais prejuízos até a próxima colheita, independentemente da decisão da comissão.
Ele reconheceu que esse apoio acarretaria custos substanciais, mas destacou sua importância. Ele expressou a esperança de solidariedade dos parceiros europeus ao apoiar essa iniciativa, afirmando: consultaremos nossos parceiros europeus e confio que eles mostrarão solidariedade com essa proposta. Durante uma reunião com o colega húngaro István Nagy, o ministro Barbu compartilhou sua perspectiva de que as medidas restritivas sobre importação de produtos agrícolas da Ucrânia tiveram um impacto positivo no mercado de grãos romeno. Consequentemente, ele sugere que a Comissão Europeia estenda essas restrições pelo menos até o final de 2023. Em resposta a isso, István Nagy divulgou uma mensagem em vídeo no Facebook, revelando que um acordo foi alcançado com colegas da Romênia, Eslováquia e Bulgária. Eles decidiram que, se Bruxelas não estender o atual moratória, cada país consideraria adotar medidas nacionais individuais. O MEP Vítor Negrescu, que também atua como conselheiro honorário do primeiro-ministro Ciolacu, propôs a criação de um mecanismo de trânsito europeu especificamente projetado para grãos ucranianos, facilitando sua jornada dos produtores aos consumidores finais em países em desenvolvimento. O objetivo principal desse mecanismo proposto é reduzir o ônus de Estados-membros fronteiriços como a Romênia. O argumento de Negrescu está centrado na ideia de que um mecanismo financiado integralmente pela UE melhoraria a supervisão do transporte, reduzindo, em última instância, o potencial de atividades especulativas no mercado de produtos agrícolas. Ao mesmo tempo, a Aliança para Agricultura e Cooperação, uma coalizão formada pelas principais organizações de agricultores da Romênia, está defendendo a prorrogação da proibição de importações agrícolas ucranianas além do prazo atual de 15 de setembro. Eles foram tão longe a ponto de ameaçar bloquear o porto de Constanta se suas demandas não forem atendidas. Diante desses desenvolvimentos, é importante examinar os vários aspectos dessa proposta e suas consequências potenciais. Visão geral da proposta. A proposta do MEP romeno Vítor Negrescu sugere o estabelecimento de um mecanismo de trânsito no âmbito da UE para facilitar a importação de grãos ucranianos. Esse mecanismo tem como objetivo agilizar o processo de transporte de grãos ucranianos do local de produção até o destino final em países em desenvolvimento. A proposta também destaca os potenciais benefícios de reduzir o ônus sobre os Estados-membros fronteiriços, como Romênia, que são diretamente afetados por essas importações. Considerações econômicas. Um dos principais argumentos a favor dessa proposta são as potenciais vantagens econômicas que ela pode trazer. Um mecanismo de trânsito totalmente financiado pela UE pode melhorar a supervisão do transporte, reduzindo a probabilidade de atividades especulativas no mercado de produtos agrícolas. Isso poderia contribuir para uma maior estabilidade e equidade no mercado, beneficiando tanto produtores quanto consumidores. Além disso, ao facilitar a importação de grãos ucranianos, a UE poderia acessar uma fonte de produtos agrícolas economicamente viável, o que poderia levar a preços mais baixos para os consumidores. No entanto, é crucial considerar o impacto potencial sobre os produtores agrícolas domésticos em Estados-membros da UE. Se a proposta resultar em aumento da concorrência de importações ucranianas, poderia representar desafios para os agricultores locais. Implicações geopolíticas. A proposta também tem implicações geopolíticas, especialmente no contexto das relações UE-Ucrânia. A prorrogação das restrições às importações de grãos ucranianos, como sugerido por alguns, poderia tensionar os laços diplomáticos entre a UE e a Ucrânia. Por outro lado, a implementação do mecanismo de trânsito proposto pode ser vista como um compromisso que mantém um nível de comércio enquanto aborda preocupações relacionadas à estabilidade do mercado. A perspectiva dos agricultores. A Aliança para Agricultura e Cooperação, representando as organizações de agricultores romenos, expressou sua demanda pela prorrogação da proibição de importações agrícolas ucranianas. Suas preocupações provavelmente decorrem de temores de aumento da concorrência e possíveis repercussões econômicas para os agricultores locais. É essencial considerar os interesses e meios de subsistência desses agricultores em qualquer processo de tomada de decisão. Conclusão e perspectiva da audiência. Em conclusão,
A proposta de estabelecer um mecanismo de trânsito da UE para importações de grãos ucranianos apresenta uma questão complexa com implicações econômicas, geopolíticas e domésticas. À medida que a Comissão Europeia considera esse assunto, é essencial ponderar os potenciais benefícios de uma maior estabilidade do mercado e acesso a produtos agrícolas economicamente viáveis em comparação com as preocupações dos agricultores locais e o contexto geopolítico mais amplo. Quais são os seus pensamentos sobre essa proposta? Você acredita que a criação de um mecanismo de trânsito como esse é do melhor interesse da UE e de seus Estados-membros ou tem preocupações sobre seu impacto potencial na agricultura local e nas relações diplomáticas com a Ucrânia? Convidamos você a compartilhar suas opiniões e insights sobre esse tema nos comentários abaixo.